Boa noite, meus irmãos. Estamos começando aqui uma palavra com o tema despertai. Quero falar sobre a vinda de Jesus. Até porque este é o momento e a expectativa, principalmente no tempo do fim. Nós estamos praticamente nessa expectativa devido às profecias da palavra de Deus estar se cumprindo de forma muito diária nos dias que estamos vivendo. Nós encontramos um texto da palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo de número 24 e o versículo de número 45, que diz assim: Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que porá sobre todos os seus bens. Porém, aquele servo mau que disser consigo, meu senhor tarde virá, e começar a espancar o seu conservo, e comer e a beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo no dia em que nem espera e a hora que ele não sabe, e separá-lo-á e destinar a sua parte para os hipócritas, e ali haverá planto e ranger de dentes. Observe bem, queridos irmãos, que fala aqui sobre a expectativa de Cristo e como vai encontrar aqueles que estão na esperança da sua vinda. Aqui nós encontramos dois grupos de pessoas, né? Aqueles que realmente Jesus ele vai encontrar e ele deu, né, a oportunidade para ele servir com fidelidade. E bem-aventurado foram aqueles que, quando Jesus encontrar, já fazendo assim com fidelidade. Porém, já tem um outro grupo, né, que é o grupo dos infiéis. E esses infiéis, ele já começa com a sua teologia errada. Até porque ele começa a dizer no seu coração, dizendo, meu Senhor tarde virá. Porém, a Bíblia, ela não trabalha com tempos cronos, mas com tempos kairóis de Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Muitas pessoas confundem o tempo. Porém, a Bíblia diz em Hebreus 10 que diz que Jesus em breve virá. Um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. A Bíblia diz também no livro de Lucas, fala sobre o dever de orar e nunca desvanecer, e fala da história de uma viúva que pediu ajuda, né, a um homem que não temia Deus e também, né, os homens, e ela insistentemente pedindo para que julgasse a sua causa, e aquele homem, por causa da insistência, atendeu aquela mulher. E Jesus conta dizendo, diz assim a palavra, resumindo a palavra, não virá também o Filho do Homem, depressa vos digo que virá o Filho do Homem, aqueles que buscam ele de dia e de noite, que clamam a ele de dia e de noite, depressa vos fará justiça. Ou seja, nós estamos vivendo um período que a igreja está clamando a ele dia e noite, e a justiça de Deus ela vai se cumprir praticamente no dia do arrebatamento, porque no mundo que nós vivemos, nós estamos vivendo um mundo de injustiça nos tribunais, nós estamos vivendo um mundo de injustiça nos negócios, nas tribunas, nos julgamentos, na política, e não haverá justo julgamento com os homens, somente com Cristo Jesus. Por isso nós temos a esperança da sua vida. Por isso nós queremos incentivar a você a ser fiel a Deus. Se você ainda não tem um compromisso de servir a Deus, eu quero incentivar você a entregar sua vida ao Senhor Jesus. Porque Jesus ele vai vir buscar um povo já selado, um povo que foi marcado, um selo da promessa. A parábola das 10 virgens conta sobre as 5 virgens prudentes que tinham azeite de reserva. O apóstolo Paulo, no capítulo 4 do livro de Efésios, diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo pelo qual nós fomos selados para o dia da redenção. Então são muitas coisas que entristecem o Espírito de Deus. E essas coisas não podem tirar eu e você do céu. A história deste homem, meu Senhor tarde dirá, fala que este homem não estava preparado para a vinda de Cristo por causa da sua teologia errada. Ele achava que Jesus ia demorar, mas a Bíblia diz que ele virá num dia que ninguém pensais. E não somente a teologia errada, a conduta dele também estava errada.
pois ele começou a espancar e ele começou a beber e estar junto com os ébrios. Essa é a atitude que muitos estão fazendo, esperaram de viver uma expectativa de viver em santidade, obediência à palavra de Deus, e estão vivendo um mundo de ilusão. Mas Deus, ele em breve vai cumprir a sua palavra e ele vai voltar para buscar um povo especial, zeloso e também de boas obras. Que eu e você possa estar incluído no primeiro grupo. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor vier achar fazendo assim. Achar fazendo o quê? Fazendo a obra de Deus. Que a obra de Deus é essa que crê em Jesus Cristo como Salvador. A obra de Deus é viver em santidade. A obra de Deus é pregar o Evangelho, glorificar o seu nome, se apartar do mal e viver uma vida de pureza e comunhão com Deus. Esta é a obra de Deus. Bem-aventurado é o servo a quem o Senhor vier achar fazendo assim. Que Deus te abençoe e que você possa ter um encontro com o Senhor Jesus e entregar sua vida ao Senhor Jesus, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim, porque todos os bens ele porá. Que Deus te abençoe e tenha uma noite abençoada no nome de Jesus.